Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e, bom, a série Power Rangers foi um fenômeno na cultura pop, mas nos bastidores coisas sérias aconteceram. Homofobia, diferenças salariais, posteriormente atores sendo presos, enfim. No vídeo de hoje a gente vai continuar a saga do Power Rangers Treta que nós iniciamos aqui no canal no ano passado, em 2022. Inclusive eu vou deixar até aqui nos cards a playlist para vocês conferirem depois. E recapitulando rapidamente aqui, no vídeo anterior eu comecei falando de como o Power Rangers foi um fenômeno na cultura pop e as tretas dos bastidores como as diferenças salariais, entre outros. Então vamos entrar numa parte que também é bem pesada, de coisas que aconteceram no elenco e tal. E bom, nesses mais de 30 anos, a franquia Power Rangers ficaram marcadas por várias tragédias que aconteceram com alguns membros do elenco. Assim, não é que a tragédia que aconteceu foi porque eles estavam no Power Rangers, não. Foi depois que eles saíram e tal, mas acaba sendo lembrado porque foram vários membros do elenco que tiveram um destino trágico. Muitos até dizem que o Power Rangers tem uma maldição e tal. Bom, isso aí fica a critério de cada um, acreditar ou não. E quando se fala em tragédia de Power Rangers, uma das principais que a gente lembra é uma que aconteceu em 2001, com a Ranger Amarela, que foi interpretada pela atriz Tui Tang. Ela participou do elenco original lá no 94, mas posteriormente deixou a série junto com outros dois membros do elenco devido às diferenças salariais. Depois da participação em Power Rangers, a atriz não obteve papéis de destaque em filmes e séries. E, infelizmente, ela nem teve muito tempo para alavancar sua vida profissional, porque em 2001 a Tui Tang sofreu um acidente fatal de carro quando ela tinha apenas 27 anos. O veículo que ela estava colidiu em um penhasco e capotou diversas vezes. A atriz chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu a caminho do hospital. E alguns membros do elenco de Power Rangers compareceram ao seu funeral, como por exemplo a Amy Jo Johnson, o Austin St. John, o David Ost e o Walter Emmanuel Jones estiveram lá. Já o Jason David Frank, o nosso eterno Tommy Oliver, ele não pôde participar porque foi na mesma época em que ele perdeu seu irmão mais velho. Ou seja, duas tragédias seguidas, né? Perdeu uma amiga e o irmão. Mas mesmo assim, o Jason enviou as suas condolências à família de Tang. Além disso, teve um outro ator que interpretou o Ranger Vermelho que cometeu suicídio. Esse foi mais recente, faz pouco tempo, foi em 2019. O Pua Magaziva estreou na versão de Power Rangers Tempestade Ninja e fez muito sucesso. E aí no ano de 2019, o ator recebeu uma ordem de restrição por violência doméstica e por agredir a sua esposa. Ele chegou a ser preso por algumas horas e depois foi condenado a 6 meses de trabalho comunitário. E aí, em 11 de maio daquele mesmo ano, o ator foi encontrado morto em um hotel, algumas horas depois de tentar agredir novamente a sua esposa. E aí a causa da morte foi confirmada como suicídio. E tem um caso que foi até semelhante com esse, que foi o do nosso eterno Jason David Frank, que estava passando por muitos problemas pessoais e tudo, e em novembro de 2022, infelizmente, ele tirou a própria vida. E assim, eu não vou falar toda essa questão do Jason, porque eu já fiz isso na época que ocorreu, e eu vou deixar a playlist aí nos cards para você conferir a homenagem que eu fiz ao nosso eterno Ranger Verde Jason David Frank, e também as informações que eu trouxe na época a respeito da morte e tal. Porque eu queria não só falar da morte do Jason, mas o legado dele, que foi enorme. Então, confere depois a playlist, tá legal? E os bastidores de Power Rangers ficaram muito marcados devido aos produtores polêmicos que só queriam lucrar em cima dos atores e não queriam dar um salário digno nem condições boas de trabalho. Só que além disso, os produtores e outras pessoas envolvidas na produção ainda eram homofóbicos. E quem sofreu muito com isso foi o intérprete do Ranger Azul, o David Ost, porque o ator sofreu discriminação devido à sua orientação sexual. O seu personagem, que era o Ranger Azul Billy, marcou sua época porque ele era um nerd tímido, mas que tinha coragem para enfrentar desafios, e era uma figura recorrente em várias temporadas da série. Só que o personagem e o ator desapareceram misteriosamente, e o David Oss acabou revelando depois porque ele saiu. Ele disse que sofria bullying constante na produção devido à sua orientação sexual. Ele recebeu vários comentários homofóbicos. E ele conta uma situação que foi revoltante, onde membros da produção expuseram a homossexualidade dele na frente de todo o elenco e ficaram tirando chacota dele por causa disso. Então foi aí que ele simplesmente desistiu e saiu do set, sem nem completar o dia de filmagem. E aí a produção, para tentar contornar, fez com que o personagem usasse a roupa o tempo todo para que assim um dublê pudesse fazer as cenas. E aí o ator só teve coragem mesmo de se assumir publicamente no ano de 2010.
E aí ele revelou que na época ele era chamado de faggot, que é uma expressão americana ofensiva para se referir a gays. É um completo absurdo. Isso afetou muito o David Ost. E ele estava se sentindo culpado por ser diferente, tanto que ele chegou a tentar fazer terapia de conversão porque ele não queria mais ser gay. Só que, devido a essa terapia, ele sofreu uma crise nervosa e ficou 5 semanas internado no hospital. Só após isso, ele começou a se aceitar. Pra vocês verem o quão desumano eram esses produtores e esses membros da produção que quase fizeram com que o David Oss perdesse a vida. É revoltante você pensar que um clássico como Power Rangers, que fez a infância de todo mundo tão feliz, tinha uns bastidores tão conturbados, né? Inclusive, agora no ano de 2023, o David Oss vai retornar no especial de 30 anos dos Power Rangers na Netflix. Então vai ser uma espécie de superação, porque lá atrás ele deixou esse papel devido ao preconceito que sofria, mas agora ele volta de cabeça erguida e aclamado pelos fãs. E esse retorno dele se dá também pelo fato de que os produtores de agora, ainda bem, não são mais os mesmos daquela época. Então vai ser muito legal ver a volta do David Oss, principalmente sabendo por tudo que ele passou. Bom, agora a gente falou de quem infelizmente morreu, de quem sofreu problema nos bastidores, agora vamos falar de quem foi preso. O ator Ricardo Medina Jr., que interpretou o Ranger Vermelho Cole Evans na temporada Força Animal de Power Rangers no ano de 2017. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por ter assassinado um colega de apartamento em janeiro de 2015. O Medina morava com seu colega chamado Josh Sutter, e eles discutiram por causa da presença constante da namorada do ator na casa em que eles compartilhavam. E aí o Ricardo se alterou, pegou uma espada samurai que guardava em seu quarto e usou para golpear várias vezes o colega. Na justiça, Ricardo declarou ter agido para se defender de Sutter, mas o juiz obviamente não se convenceu dessa história. E também teve outro membro do elenco de Power Rangers que foi preso, dessa vez por fraude. O Alce St. John, em maio de 2022, junto com outras pessoas, foram acusados pelas autoridades de conspiração para cometer fraude no auxílio da Covid-19 que era oferecido pelo governo dos Estados Unidos. O valor que eles conseguiram retirar foi de aproximadamente 3,5 milhões de dólares. E isso é bem revoltante, porque ele conseguiu tirar esse dinheiro e várias pessoas que realmente estavam precisando ficaram sem. E ainda mais que esse dinheiro foi comprovado que eles usaram para compras pessoais, como carros, televisores, essas coisas pífias. Sendo que tinha gente realmente precisando para a questão de saúde. Então foi merecido ele ter sido preso por ter feito uma grande safadeza como essa, né? E aí, após pagar a fiança, o Alce foi liberado e aguarda o julgamento em liberdade. E se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Até o momento da gravação desse vídeo não temos nada ainda a respeito se ele foi condenado ou não. Eu acho que ainda está em julgamento. Qualquer coisa eu posso trazer para vocês no futuro esse assunto. E bom, para finalizar o vídeo, teve muita gente violenta que passou por esse elenco de Power Rangers. Pelo menos, principalmente na série que era mais voltada para o público infantil, eles não deixaram transparecer a questão da violência. Porque quando você assiste aos episódios de Power Rangers, podemos notar que os personagens falam sobre destruição ou ameaças do tipo eu vou destruir você. Eles nunca falam algo como eu vou matar você ou coisas assim. Isso acontece porque, por ser uma série para o público infantil, os roteiristas foram proibidos de usar as palavras morte e matar e coisas assim. E eles substituíam por expressões menos agressivas. E mesmo ciente dessa norma, os escritores de vez em quando ainda tentavam colocar alguma coisa assim, só que o estúdio não permitia que fosse exibido. Um exemplo aqui, no episódio 34 do Força Animal, que reúne todos os Rangers vermelhos de todas as temporadas, que é maravilhoso inclusive, eles competem para ver quem foi o líder mais importante. Então um personagem ia virar e falar, eu matei o Zordon, então eu sou o mais importante. Só que o estúdio não aprovou essa fala. Então eles foram lá buscar o ator e mandaram ele redublar a fala para eu salvei 2 planetas. E é uma frase bem diferente da original que muda até o sentido do que ele ia dizer. Mas é um exemplo de como eles eram bem ferrenhos com essa questão das expressões. Fazendo um paralelo aqui, naquele filme Reboot lá de 2017, que eu particularmente até gosto, tinha um potencial, mas infelizmente não deu certo, vida que segue. Eles já quiseram alterar essa questão, porque queriam atingir um público mais adulto, ou até mesmo o público que assistia Power Rangers em 94, que naquela altura, em 2017, já era adulto. Então, na primeira cena do filme, a Rita Repulsa, que aparece matando alguns Rangers do passado,
quando vai confrontar o Zordon, depois que ameaça a Trini, ela vira e fala: eu já matei uma Ranger amarela antes. Isso foi para mostrar que a ideia daquele filme era ter um tom mais pesado e atingir um público mais adulto. E bom pessoal, esse foi o vídeo das polêmicas dos Power Rangers. Foi uma enorme mancha nessa amada franquia. Felizmente, nas versões mais recentes, eles estão garantindo que nenhuma dessas atrocidades aconteça de novo. Claro, pode ter um ator problemático passando por lá, mas assim, de ter discriminação, diferença salarial, eles estão tomando cuidado com isso. E até mesmo com quem eles escolhem no elenco. Então assim, futuramente a gente ainda vai falar muito de Power Rangers aqui no canal. Afinal, vai ter o especial de 30 anos daqui a poucos meses na Netflix. E eu vou com certeza assistir, fazer vídeo com vocês, porque eu tenho certeza que vai ser muito emocionante. Porque vai ter homenagens aos membros falecidos, vai ter uma história, porque o trailer que saiu já deu pra ver que os atores vão interpretar os Rangers e tal. Não vai ser só eles sentando lá e dando entrevista. Vai ter algum tipo de história. Eu tenho até uma teoria de que o Jason David Frank possa ter aparecido nesse especial, porque ele foi filmado na época que o Jason estava vivo. Então possa ser que o Jason apareça, e se não aparecer, certamente ele vai ser homenageado. Porque, lembrando que no trailer a gente pode ver um Ranger verde lá em uma das cenas. Então vai ver ou é o Jason ali, ou é alguma homenagem para ele, porque ele merece, não é mesmo? Então fica ligadinho aqui no Projeção Nerd, tá legal? E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso tá aparecendo os vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!